Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso, e hoje vai ser diferente. Eu vou receber dupla. Nunca tive, é a primeira vez que eu recebo dupla de convidados. Olha que sorte eu tenho, né? E duas mulheres maravilhosas, poderosas, todas pertencentes à Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional São Paulo. Seccional São Paulo. Então, nós estamos falando aqui da OAB São Paulo. E eu recebo aqui com muito prazer a doutora Roberta Azoni e a doutora Silvana Brizola, não é isso? Exato. Se apresente para o nosso público aqui, doutora Silvana, doutora Roberta. Roberta? Sou Roberta Zônia, sou diretora da Escola de Prerrogativas da OAB São Paulo, sou advogada já há 20 anos, tenho meu escritório em Jundiaí, interior de São Paulo, e estou aqui participando desde 2022 da gestão da OAB São Paulo, e em 2023 nós tivemos a fundação da escola quando eu assumi a diretoria. E estamos aí até hoje tentando levar um pouco sobre o conhecimento de prerrogativas para todo mundo, né? A gente fala para a advocacia, mas não só para a advocacia, mas como todo o sistema judiciário. Exatamente. Então, e a Roberta é da Comissão das Prerrogativas. Silva. Ô, Silvana, meu Deus do céu. Exato. Também faço parte da comissão de prerrogativas há 10 anos, vão fazer 10 anos. E eu costumo dizer que a comissão de prerrogativas ela é o pulmão da advocacia, ela é a coluna mestra da advocacia. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Silvana Brizola, sou conselheira estadual da OAB São Paulo, bem como vice-presidente do plantão da comissão e diligências, né, operações, busca e apreensão, Vamos falar muito sobre isso aí. da, da OAB São Paulo. E hoje o tema é de extrema relevância, professor. É uma honra estarmos aqui. Imagina. Agradecemos o convite e que toda advocacia, todo cidadão possa conhecer cada vez mais o que significa prerrogativas profissionais. Então, eu pensei só numa coisa, você é diretora da Comissão de Prerrogativas da OAB, correto? Não. O que que é? Dentro da comissão, porque é um universo. Comissão de Explica pra nós aí. prerrogativas é um universo. Certo. Então, lá existem o Instituto do Desagravo, quando uma autoridade ela viola o exercício profissional do advogado que está abarcado no artigo 7º, dentre os seus 21 incisos. Sim, o juiz que não respeita o direito do advogado numa vejo muito esses vídeos, o juiz querendo falar, o juiz querendo que o advogado querendo falar, o juiz querendo que o advogado não fale. Ofende o advogado no exercício profissional, não dá acesso aos autos, às vezes numa unidade prisional o advogado não consegue entrevistar com seu cliente, em uma delegacia o advogado não consegue ter acesso ao seu cliente. Então, tudo isso abarca o exercício profissional, porque prerrogativas profissionais não é privilégio do advogado. Na verdade, ele é para o cidadão. Porque se o exercício profissional do advogado, ali naquele momento, é obstado, é tolhido, quem vai sofrer as consequências é o constituinte dele, é o cidadão e a cidadã. Então, nós, como advogados, nós somos interlocutores da cidadania. Por isso que nós garantimos o Estado democrático de direito, conforme a Constituição Federal, em seu artigo 133. E só fazendo uma À pontuação. vontade, aqui aí ela Gente, fala dá uma bem, viu? Você palavra viu que para ela um fala, advogado, gente. né, e ela fala bem, pode continuar falando aí bastante. Nós somos a única instituição privada que está inserida na Constituição Federal. Olha o tamanho da importância. Por isso que nós garantimos para a cidadania o acesso à justiça perante o Estado juiz, né, Roberto? Exato, acho que o advogado ele é a voz, né, do cidadão perante o juiz, né? É verdade. Perante não só o juiz, delegado, em qualquer seara que a gente vá, seja administrativa ou a pública administrativa ou a pública judiciária, a gente vai ter a figura do advogado como porta-voz do cidadão, né? É que às vezes tem a Vossa Excelência lá, ela Ah. acha que não, aqui é eu que mando. Mas é por isso que a gente tem a comissão de prerrogativas como a comissão mais importante da OAB. A gente sabe que todas as comissões são importantes, mas a comissão de prerrogativas é uma comissão que ela garante o direito da advocacia de exercer justamente a sua profissão.
Seria o direito de ir e vir do advogado. Mais ou menos isso, exatamente. Eu falo assim que a Comissão de Prerrogativas é o EPI da advocacia, É. né, que eu falo assim: "Meu, é o que a gente, precisa realmente ter para poder exercer", né. Então, se a gente o advogado ele é conhecedor das suas prerrogativas profissionais, ele vai conseguir garantir melhor os direitos do cliente dele. Tá. Mas E vamos dizer assim, detalhe ah, desculpa, eu queria professor. falar assim, a Roberta ela está na comissão das prerrogativas, você está na escola. A Silvana está na comissão, eu estou na escola, a Roberta está na escola. A Roberta está na escola e a Isso, Silvana está na isso. na comissão. E eu imagino que uma das funções da escola é informar para esse advogado, prepará-lo para ele saber dos seus direitos enquanto advogado, seria isso? Perfeito. Exatamente. Ah, Nossa missão é justamente essa, empoderar a advocacia. Então, como que a gente faz isso? Dando conhecimento, né. certo. Conhecimento é poder, né, não existe poder maior do que uma pessoa que tem o conhecimento dos seus direitos, das suas garantias, o que pode, o que não pode fazer, porque o pessoal acha que a gente é protecionista, a gente só vai ensinar o que o advogado pode. Não, a gente ensina o que ele pode e os limites que se tem. Porque a Uhum. gente obviamente exige o respeito, mas a gente também dá o respeito. E é isso que a gente precisa, que as pessoas entendam, né. Todo mundo faz parte de um conjunto que se respeita, mas que obviamente, se obstado ou obstacularizado no seu exercício da profissão, a gente tem que agir de alguma maneira, Sim. né. Então, e saber exigir esse direito, entender que levantou da mesa, né, mesmo depois de tendo ali os embates com relações às suas prerrogativas, então acabou ali, acabou, tal, maravilha. Se isso obviamente se estende, são outros procedimentos, mas Então, assim, a escola está aí para o ensinar isso. conhecimento é tudo, né? Conhecimento é Você tudo. saber de algo, mesmo que seja por sim ou por não, é tudo, né? Exatamente, é É. tudo, né. Então, Você ia falando e eu voltando ao ponto dessa estrutura da comissão de prerrogativas, além do instituto do desagravo, porque quando uma autoridade constata-se que realmente ela violou aquelas prerrogativas, porque corre um processo eu sempre vejo isso, a administrativo. OAB fez um ato de desagravo para um advogado. Exato. O que que seria? Seria, assim, uma contestação, uma repúdia, seria isso, alguma coisa parecida? Na verdade, além de nós, abraçarmos o advogado, porque pensa você, Uhum. você está em uma audiência e você é ofendido, humilhado por aquela autoridade na frente do seu cliente. É. Ele olha para você e vai o que que ele vai pensar de você? Que advogado mole é esse aí? Advogado aqui. Teve aquele advogado que foi presa por um delegado, se eu não me engano foi em Goiás, parece. Que invadiu Sim, o escritório dela, Que isso. levou ela extremamente algemada. arbitrário. Isso, totalmente arbitrário. Primeiro que assim, o escritório do advogado é inviolável. A gente Uhum. precisa entender que obviamente a gente vê algumas coisas acontecendo e às vezes tem sim busca e apreensão dentro do escritório de advocacia, mas segue as decisões judiciais à risca. Aquilo não pode se estender de uma maneira que vai, né, ir para cima de tudo, vamos colocar assim. No caso dessa advogada, a É. doutora Ária, eu acho que se eu não me engano, lá de Goiânia, É. ela teve o escritório invadido por uma questão pessoal do Delegado. delegado contra ela, que estava no exercício da sua função e exigiu algumas Parece coisas que o dentro do delegado inquérito. foi transferido, foi punido, de uma certa Foi forma. Sim. transferida, foi para É, uma outra A cidade. OAB é forte ou não é? é forte. Mas eu vou falar uma coisa, viu, eu acompanho a OAB, fui amigo do Dusko, né, presidente treleiro da OAB, tive outros presidentes aí que eu acompanhei. Eu vou falar uma opinião minha, uma crítica construtiva para a OAB. Antigamente, quando se falava assim em OAB, a OAB se posicionava, não sei o quê, parece que era o judiciário se posicionando de alguma coisa, era uma coisa muito forte. Depois acho que teve alguns presidentes, foi lá com o negócio de ideologia política, não sei o quê, a OAB foi se perdendo um pouco nisso, tem que recuperar esse Na ver conceito de fortaleza que a OAB tinha. Então, na verdade Continua tendo, mas tem que voltar a ser como antes tinha mais, eu acho. na verdade, nós insurgimos, renascemos, quando veio a primeira mulher advogada, presidente de uma seccional, doutora Patrícia Manzolini. Ah, foi a primeira, Foi a Patrícia? primeira mulher, nos 90 anos de OAB. É mesmo? É. Sabe que eu fiz um E a debate mulher, olha, Ela é eu fiz um forte. debate com ela eu fiz um debate com ela lá em São Bernardo, na É. faculdade. Ela é muito boa, ela é muito boa.
ela é uma pessoa, assim, que realmente eu acho que ela é admirável, uma mulher admirável, que a gente gostaria na minha visão, né, eu falo que toda advogada ou que toda, estudante de direito se mira para ser, né, Uhum. porque realmente é de um conhecimento, é de uma forma de falar e de um tato com as pessoas, né, porque É é admirável, E o que admirável. ela fala, admirável. ela cumpre, o que a gestão dela falou, cumpriu, continua cumprindo através do presidente Leonardo Sica. Ele, agora nós Sim. estamos com a reforma do judiciário, da comissão, né, Eu guiada por eu ele, eu pela falo que doutora a Patrícia eu Vanzolini, eu se ela falo é que hoje. eu falo que às vezes é mais fácil você se eleger prefeito de São Paulo que se eleger presidente da OAB, Com certeza. É o tamanho É, da e não responsabilidade, é só isso, né. quando a gente não é? fala a gente brinca, né, mas assim, fazendo uma analogia, que eu falo, uma analogia barata com a política normal, o presidente da seccional é como se fosse o governador. É, Então ele tem que reunir o maior voto de todo o estado para que ele consiga estar ali. por isso que eu falo que a Então, assim, OAB a é OAB ela difícil sempre teve esse realmente. protagonismo, assim, no Brasil, uma nota na televisão da OAB, a OAB emitiu essa nota, aquilo lá Mas tudo tem que ser com muita Sim. é, responsabilidade, né. E as pastas e as pautas que têm sido, colocadas e estabelecidas, principalmente o Código de Conduta do STF, isso mexeu muito, né, em Brasília e está sendo encabeçado pelo nosso presidente, com uma comissão muito forte, Ellen Grace, que Nomes Peluso. doutora muito Ellen fortes. Grace, uhum. Então, é é muito sério, tem feito uma revolução, sem contar Como é que tá nas isso aí? Como é que mudanças. tá esse negócio do código de ética do STF? Então, nós, sempre convocamos toda a advocacia, porque a advocacia precisa ser ouvida, Uhum. para que nós possamos levar toda a pauta e para frente. Nada é feito só, assim, a comissão, não, toda a advocacia tem conhecimento e é encaminhado isso, Essa né, e está discussão sendo essa encaminhado. discussão nasceu mais que eu não sei quanto tempo está discutindo isso aí, mas eu ouvi falar mais agora recentemente, cara, esse negócio do contrato lá do ministro Alexandre de Moraes, os negócios do cofre lá do hotel lá, Sim. aí começaram a: "Pô, tem que ter um código, não pode tudo também", não é isso? De fato, começou aí que na verdade essa ideia já existia. O que Uhum. acontece, que obviamente com essas questões que foram mais midiáticas, isso acendeu para a necessidade iminente de fazer algo que fosse, imediato, né. O ministro Então que está nesse conduzindo lá é o ministro ok, Fachin, é o isso. Fachin, né? Então, assim, a gente percebe que tem toda uma comissão por trás que realmente está trabalhando muito em cima. A Advocacia Bandeirante, conduzida pelo, Leonardo Sica, a gente está à frente disso também, né, porque nós temos uma advocacia muito aguerrida aqui, né, a gente é combativo, a gente busca realmente Eu algo tenho visto o Leonardo diferente. Stiga falando mais agora nas redes sociais, não falava, tá falando agora ele tá falando mais. Então Ele você tá se comunicando mais agora. você sabe que, assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo Leonardo, né, pelo É, doutor Leonardo, porque eu me recordo, até na época que ele era vice-presidente, vinham várias sustentações orais que ele fazia no STF quando ele foi presidente da ASP. da ASP. Então, assim, e isso vem muito essa combatividade Exato. latente que ele fala sem medo, né, e fala com uma representando realmente aquilo do coração, que a gente percebe que a pessoa fala aquilo de dentro, de quem advoga realmente, de quem está ali e sabe as dores do advogado. Então eu admiro dele desde essa época. Então quando eu fui conselheira na gestão passada com a Patrícia, e dessa gestão que a gente está mais próximo do Leonardo, a gente percebe que, assim, ele é essa força, né, mas ele deu o protagonismo e justamente na gestão passada ele deu o protagonismo para a mulher, vendo a necessidade de colocar acima. Eu acho que isso Ó, é vou sensacional fazer como uma aqui uma liderança. propaganda para a ASP aqui de graça, viu, ASP? Você tem que me chamar lá para fazer eventos lá com vocês. A ASP é uma associação dos advogados de São Paulo, e hoje tem na parte de 80 a 90 mil advogados inscritos. Sim, Mas ela, apesar de ser a Associação dos Advogados de São Paulo, é uma associação dos advogados do Brasil. sim. Até ele fala assim: "Poxa, divulga aí que a gente escreve advogado de qualquer lugar do país na ASP, Uhum. pode ser sócio da ASP". E muita gente acha assim: "Como é da ASP, só tem que ser sócio do advogado de São Paulo". Não, mas a ASP, aceita inscrições de qualquer advogado do Brasil. Quem Sim. quiser se filiar à ASP,
ela está de portas abertas para te receber. E Propaganda, hein? e ela tem Ah, parceria com a OAB e tem parceria com a Escola de Prerrogativas também. Então, todos os cursos que oferecem, aliás, teve um congresso lá há algum tempo atrás que já se falou sobre prerrogativas, né? Então, assim, a gente foi uma união, né? Foi uhum. uma grata união, porque a gente estava, a ASP estava, não se tinha essa união tão forte quando a gente teve a partir de 2022 para cá. Olha, Né? que Então, bacana. foi muito bacana, a gente conseguiu fazer parcerias ótimas e continua com essas parcerias. Ô, Silvana, eu sou uma pessoa da educação, né? Eu segui a carreira acadêmica, livros, estrada, essas coisas todas, e muita aula por aí. Olha, eu quero conhecer mais essa escola de prerrogativas dos advogados, porque eu acho que o advogado sabendo os direitos dele como advogado, ajuda muito tudo. Ajuda os clientes, ajuda os peritos, que eu sou da associação, eu Sim. sou da ordem dos peritos judiciais, acho que ajuda todo mundo. Eu fico muito feliz e a casa está de portas abertas para o É. professor e para todos, né? Mas eu acho que é importantíssimo a advocacia conhecer os seus direitos. Nós temos hoje 2 cursos, né, na Escola de Prerrogativas, um que é Prerrogativas na Prática, que conta com 7 aulas, né? Minha e do Rodrigo Tamacia, da doutora Silvana, da doutora Patrícia Vanzolini, da doutora Bevilacqua, que eles falam da advocacia pública. A gente trata em 7 aulas sobre as prerrogativas em várias previdenciária, trabalhista, da advocacia pública. E também nós temos hoje mais um curso falando justamente da parte administrativa, da resolução 10 da OAB, que fala, que muda um pouco o procedimento com relação aos procedimentos de desagravo e tal. Que, aliás, vou até puxar, desculpa, só puxar um ponto no desagravo que a gente estava falando. O desagravo, ele restitui o respeito para o advogado. Então, aquele advogado que foi Sim. o ato do desagravo, muito mais do que um ato de repúdio, ele é um ato de retorno ao respeito. Então, por isso que a gente convoca sempre toda a advocacia e toda a sociedade para dar presente. Quanto Sim. mais, apesar de às vezes o violador não estar presente, o fato daquele advogado estar tendo reconhecimento de todos os seus colegas e das pessoas que estão ali, da mídia, tal, isso fortalece a advocacia Acho que como um foi feito todo. até um ato de desagravo para pra essa advogada aí, não estão falando, né? Foi Sim. feito esqueci, não foi um ato de desagravo, foi um ato Solene. solene, isso, Solene. isso. Tá. Mas Porque o ato de desagravo, ele precisa ter esse procedimento de ampla defesa e contraditório. Uhum. Abre-se um direito de resposta para aquela autoridade poder se defender. Tá. E ao final, constatado, caso constatado que ela violou realmente, ela transita em julgado isso, e após transitado em julgado, que não cabe mais recurso, aí ela é inserida no cadastro de violadores de prerrogativas. Então, a partir desse momento, ela não pode dar mais aula na ESA, não pode dar palestra nas casas da OAB, não pode. E quando ela for retirar, ou tentar ingressar nos quadros da ordem para advogar, ela não conseguirá. Está amaldiçoado, então. mas obviamente tem Um prazo, período. né? Porque nenhuma pena ela é eterna, mas é algo que coíbe muito, Porque se ele não foi, enquanto autoridade, ele maltratou a advocacia, não teve respeito, por que ele vai ingressar na casa? Uhum. O que de verdade muito acontece, né? Muito violador querer depois ingressar para a advocacia, justamente É, para usar o sobrenome, né? Porque é. fica conhecido, e aí vem para usar isso. Quando ele fica um tempo fora, né? Quando ele tem essa sanção de violador, o que vai acontecer? Ele vai cair no esquecimento. Então, Mas agora eu quero entrar nas questões mais, assim, pontuais das prerrogativas dos advogados. O caso mais recente aí que eu ouço falar na mídia é o caso da doutora Deolane. e polêmica, hein? É, é o caso da doutora Deolane. Silvana, uma vez a gente estava conversando, você falou que acompanhou o dia que a polícia foi na casa da Deolane, você estava junto nesse momento, acompanhou tudo lá. Aí, antes de você me falar como é que foi isso aí, como é que funciona isso na prática, eu queria te perguntar assim, como é que você fica sabendo que a polícia Vamos lá, vai no escritório ou na residência de um advogado? vamos Porque lá. você está lá na hora que a coisa acontece, então você sabe antes. Sim. Sim. Mas não sabemos para onde vamos. O que ocorre?
eu sou vice-presidente dentro dessa estrutura da ordem, que é um universo realmente. São mais de 22 áreas temáticas de atuação, como a doutora Roberta havia falado, direito criminal, penal, família, cada um dentro da sua área tem um vice-presidente responsável por aquela pasta e eu faço parte tanto do plantão, quando o negócio, às vezes não pega fogo, solta labareda, gente. Bateu no plantão, não importa a hora, sábado, domingo, feriado, nós temos um plantão que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. De madrugada. Posso dar o número do telefone, professor? Claro! Gente, 011 99128 3207. Esse é o telefone do plantão, que se o advogado estiver sendo violado naquele momento no seu exercício profissional, ele Parafraseando a pode Jovem ligar. Pan, repita. 011 99128 A 3207. gente vai passar aqui embaixo Vai. o número e depois no final também. É importante, só vou interrompê-la, esse número, qualquer lugar do estado, você pode ligar, que a Silvana vai arrumar alguém próximo a você para te ajudar, porque assim, óbvio que a gente não consegue ter no estado, mas a Silvana arruma alguém perto. Na mesma hora, pode ser lá em Presidente Prudente, gente. Local da competência, nós acionamos a subseção de competência. Primeiro eu falo pelo telefone, tento falar com aquela autoridade para tentar compor. Por quê? As instituições se conversam e vamos tentar resolver a situação. Agora, se não resolver, nós acionamos a subseção de competência para que vá alguém no socorro desse advogado e dessa advogada. Então, lembrando, o telefone é 011 99128 3207, gente, anotem aí. Não vai passar aqui depois, vamos colocar editado aí bonitinho. pra todo Exato. mundo anotar. E aí, eu também sou responsável pela pasta de operações. Nós chamamos de diligências. A Lei 14.365, de 2022, ela estabeleceu, em seu parágrafo 6º, que foi inserido, inclusive, no artigo 7º, no parágrafo 6º, e nas alíneas, vai até aí, A, B, C, D, E, F, G, H, I. E ali determina como deve ser, além do próprio artigo 7º, inciso 2º, como deve ser uma busca e apreensão. E que dentro das 24 horas, aquela autoridade, seja GAECO, seja o Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, até a Corregedoria da Polícia Militar, tem operação, eles precisam comunicar à seccional de que haverá aquela busca e apreensão em determinado lugar, porque se trata de um advogado. E o mandado, ele tem que ser pormenorizado. E tem que ter uma fundamentação, não pode ser genérico. Sim. E para poder deflagrar a operação dentro de um escritório de advocacia, tem que ter o fundamento dessa decisão. Mas os fãs da Deolane querem saber tudo. Então, Ninguém te conta todo isso. procedimento, então, agora vamos lá, todo procedimento ele é sigiloso, seja na comissão de prerrogativa, seja no tribunal de ética, são duas esferas totalmente diferentes. E cada um tem o seu regimento interno próprio, mas todos têm o sigilo. Então, é assim, quando nós marcamos um ponto de encontro, aquela autoridade, ela marca, exemplo, o GAECO marca lá no Ministério Público, na Rua Riachuelo, determinado dia, determinado horário, que a equipe precisa estar lá. Nós não sabemos quem é, para onde vamos. Às vezes, nós pegamos a Anhanguera e vamos embora. Uhum. Às vezes, e o negócio, professor, vai que vai. Às Vai que vezes, vai. meu espírito parece que vai sair do corpo, que ó, a viatura manda ver. E quando nós chegamos no local, que nós pegamos o mandado, aí nós vamos saber de quem se trata. Mas é assim, pelo procedimento ser extremamente sigiloso, nós não podemos aqui dar detalhes exatamente do que ocorreu lá, né? Aí quem tem acesso geralmente são as partes o próprio alvo, seus advogados de defesa, nós não temos nem acesso Mas na tua à visão, fundamentação, só temos acesso ao mandado. O que é para ser feito, o que é para pegar ou não. Exato. mas aí eu vou perguntar. Você responde se quiser. Eu quero saber o seguinte:
foi respeitado os direitos de advogado da Deolane na busca e apreensão que houve na casa dela? Na tua opinião? Nossa, ele é Quer deixar a gente numa saia justa, né. deixa. Rapaz, as prerrogativas elas sempre vão ser respeitadas, porque quando tem uma pessoa de prerrogativa junto, a autoridade ela sabe que ela tem que respeitar, porque senão é tudo nulo, Uhum. né. Então, assim, ela sabe que tem que respeitar o que está ali. Então, quando o profissional das prerrogativas está junto, e é isso que a gente precisa entender, que o profissional das prerrogativas ele não está ali para defender a pessoa, nem para entender o crime. Então, eu te emendo outra pergunta. Então, se o advogado tiver suas prerrogativas desrespeitado nesse momento, quebrou essa cadeia de custódia de Sim. provas? Quebrou a cadeia de custódia. Olha, que interessante. É muito interessante, por isso que a gente sempre fala que a parte que está sendo, teve uma busca e apreensão, que está supostamente, né, Se não sendo cumprir, se Então, não você pode ser até chamado em juízo pela defesa para... detalhe, não Não pode. pode? nós não podemos ser testemunha. Ah, Sabe de tudo lá e não pode representante falar nada? representante da comissão de prerrogativas, porque ali ele representa uma instituição, e ali ele tem que ser imparcial. Se violou, se pega objeto que não seja daquele alvo, Você vai fazer um relatório disso aí depois, eu correto? converso com a autoridade no momento. Doutor, o senhor não pode levar. Exemplo, uma busca e apreensão em um escritório de advocacia. E aquela autoridade quer levar Você todo... manda mais do que o delegado ali, então. Você não pode levar isso aqui, então você determina. mas a gente é o fiscal, nós somos os É fiscais. os fiscais. Não temos poder de polícia, Então, mas aí porém, você avisa. Se ele levar, Isso, você vai nós canetar. conversamos com Conta aquela risco dele. autoridade. Você vai Exato. canetar. Entendeu? Tem autoridade que quer canetou? levar o servidor. Então, lá, você Daquele canetou, escritório. canetou alguma coisa de nada? Assim, Todo mundo quer saber, né, gente? Mas eu posso dizer aquilo que ali determina e o que nós, como representantes da instituição, sim. devemos fazer ou não. Então, é assim, quis levar o servidor Certo. daquele escritório. Não pode. Por quê? Quem é o alvo? Tem que levar só o que diz respeito ao objeto da busca para não se tornar um fishing expedition ali, Aquela caçada sem ver quem Sei. aquela faz, né? pescaria. Sei. Porque como a gente fala, né, para todo mundo, às vezes as pessoas não sabem o que é o Fish Expedition, né? Mas É, aquela pescaria de prova sem saber o que você está procurando. Começa a levantar sofá, Exatamente. coisa, Ou às vezes a cama. pessoa leva o computador e aí começa a buscar outros clientes, aí vê outros clientes ali, isso não pode. pega uma área de família. O objeto da busca e apreensão é outra coisa. Exemplo, versa sobre lavagem de dinheiro, organização criminosa. E aí, que está sendo investigado. Ali não existe culpado. Até o trânsito em julgado, porque muitas das vezes já houveram casos também da pessoa ser inocente. Sim. Certo. Correu uma investigação e se provou que no curso dessa investigação a pessoa era inocente. Então, você não pode fazer um juízo de valor. Ali nós não estamos para fazer um juízo de valor. Nós estamos para verificar se o que está sendo apreendido naquele momento está dentro dos requisitos que a lei federal determina e ampara o advogado no seu exercício. Porque, exemplo, aquela pasta do cliente de direito de família, por que ela vai ser devessada? Por que aquele cliente vai ter sua vida exposta, sendo que ele não é objeto daquela busca e apreensão? Então, Ou mesmo de outro cliente criminal, né? Você, não, mas aqui pode tá mostrando ser. que ele aquela outra pessoa cometeu um homicídio. Você não pode pegar isso para levar como prova. Não existe isso, né? Porque senão realmente quebra toda a cadeia e Fica viciado, fica né? todo mundo viciado. Não se pode usar aquilo como prova. Sei. Então, através do nosso relatório, a defesa, ela entra no site da OAB São Paulo. Então não levou o servidor, que você não deixou, né? Não pode, né? Não pode. Eles têm que fazer, tem que vir um TI lá, um perito, Certo. para que faça o espelhamento daquelas pastas que são objetos daquela investigação, daquela busca e apreensão, para poder separar dos demais. Certo. Porque muitas das vezes esse escritório tem prazo. Uhum. Já Sim. pensou? Vai prejudicar o cliente. Sim, sim. Então, Uhum. o cliente não tem nada a ver com isso, não é Nada. verdade? Então, geralmente, é isso que acontece nas Mas tem alguma buscas e coisa assim que apreensões. você pode falar mais assim, o nosso público aqui, pro público do Léo Dias, se alguém quiser ouvindo aí, ficar sabendo o que aconteceu lá? Isso eu acho que você tocou num ponto que foi sensacional. No público do Léo Dias, prerrogativas, eu acho que é interessante a gente falar isso.
não é fofoca. A gente Eu não sei. pode falar. Tô falando de Mesmo coisa séria aqui, não, viu, não, pessoal? isso que eu ia falar. Não, porque o que que acontece? Não, mas muita gente procura, porque principalmente em casos midiáticos, onde, né, o advogado ali é exposto, o pessoal quer saber: "Mas foi? Mas você viu?" Mas a gente não pode falar. A gente não pode falar o que pegou, o que deixou de pegar, o que fez, o que estava buscando, Doutor, eu já né, fui até eu já fui em batida policial dessas que sai 5 horas da manhã de casa, É isso para aí. acompanhar, É exatamente. isso aí, porque exatamente. precisava examinar documentos lá, tinha que pegar mais documentos esses, aí eu estava lá para examinar se os documentos Sim. eram aqueles que realmente estavam no mandato. E nós Isso estamos aí para já aconteceu. fiscalizar exatamente isso. Mas lá não era advogado não, era outra coisa. Mas perceba, às vezes a pessoa fica brava com a gente, porque É. a gente está indo junto com o pessoal, porque acha que a gente faz parte da investigação. A gente não faz, a gente está ali para garantir que aquilo seja feito da melhor forma possível, com toda a lisura, Uhum. e que o advogado não seja prejudicado. E aquele advogado lá da Berrini, aquele advogado lá da Berrini, tem mais de 1000 advogados lá, o famoso escritório Nelson Williams. Hum. Você também estava lá, não era, doutor? Tá. A Silvana está em todas, é muito legal. Já passei por Lava Jato, Banco Master. E o que você achou da sala E, dele? É muito grande mesmo, como se diz? Dá para jogar uma partidinha de salão ali? gente, é tudo muito lindo, na verdade. Mas isso a gente devia ter por foto no Instagram do É. escritório, que é Mas eu maravilhoso. acredito que Não, ele já não. tenha colocado Não, eu e já vi, eu já estive no É, escritório do Nelson. é bonito, é, né? É muito É grande muito lá. bonito, é grande. Lá dá para você fazer na sala dele lá umas 20 reuniões com grupos diferentes que tem espaço. É muito grande. são Ele vários realmente andares ali. eu já estava uma vez eu estava lá, eu conversava com um outro assunto, era um advogado tributarista da equipe dele, para falar de uma questão nossa lá, e estava lá recrutando parece que 100 ou 200 advogados de uma vez só, É contratando. porque tem outras filiais, né? É, e tinha escritório no Brasil inteiro, Uhum. escritório com CNPJ, Sim. não é aquele escritório só dizer que tem não, ele tinha escritório com CNPJ. Não sei se ainda tem ainda, mas numa época ele tinha no Brasil inteiro, escritório com CNPJ. Aquele negócio de dominar o país inteiro, naquele ramo dele das coisas lá, era dele que é tributária, previdenciária, aquele negócio das verbas indenizatórias, que ele fez muito isso, né. Não sei muito dos negócios do Nelson, não conheço, eu só sei que ele é advogado e teve também uma busca e apreensão no escritório dele. Então, E foi mas um dos alvos, teve Sim, vários alvos sim, lá. teve vários E alvos. você estava lá, estava lá. então conta para nós aí. Então, nós caímos no Mesmo mesmo ponto assunto da da Deolane. Os procedimentos são sigilosos e até que se prove ao contrário e corre uma investigação e a defesa dele que vai arguir e vai provar no momento adequado aquilo que precisa, né, que precisa Pois é, ser eu falado tô e ao final, como eu falei, até que se prove ao contrário, todos, são eh, inocentes, né. são inocentes. Até o transcrito julgado da sentença, muita coisa pode acontecer e pode ser inocentada a pessoa. é, Então, Aquilo que a e gente estava comentando da cadeia de custódia, é, né, às e vezes tem coisa ali que, né. doutora Silvana, você também é advogada criminalista, né? sou, mas eu advogo para vítima. Não, mas de qualquer maneira advogado É criminalista. diferente, né, geralmente fala: "Ah, advogado criminalista", mas o meu nicho é voltado mais para vítima. Tá, e o que que a doutora acha, qual que é a sua opinião sobre a investigação defensiva, que é uma prerrogativa do advogado, Perfeito, não é? perfeito. Eu utilizo muito, Uhum. sou super fã da investigação defensiva, todo advogado precisa ter É, e saber como funciona o provimento 188, certo. porque em todo momento, como nós havíamos conversado, todo momento vocês se utilizam de um instrumento de uma perícia, né. Na verdade, ele se torna uma paridade entre o Estado, o juiz, que tem acesso a tudo, e o advogado, muitas das vezes, não consegue ter acesso a nada, Ó, nem e tem ao um e tem procedimento. um detalhe, eu também sou perito criminal, nessa área aí, e aí o que acontece, eu converso com muitos advogados, daqui meu depoimento também, eu percebo, doutora, aí talvez seja o terceiro curso que a gente vai colocar na escola interrogativa lá. Esse curso aí da investigação defensiva do Tem tudo a provimento ver com prerrogativas, né, 188, professor? isso, porque é o seguinte, eu percebo que os advogados não sabem como utilizar o provimento. E é uma dificuldade convencer um advogado a usar.
Ele fala assim: "Ó, eu tenho que entregar os memoriais, estou no prazo. Não, isso aqui é só na revisão criminal, isso aqui agora não pode". Eles mesmos não sabem em que momento utilizar, como utilizar o provimento. E aí, ele fala assim: "Olha, eu só tenho 5 dias, o prazo vence daqui a 5 dias que eu tenho que entregar o laudo, se não entregar, perdi o prazo". E o que eu entendi do provimento, ele fala que você, eh faz lá um comunicado ao juiz ou à juíza, E dize aciona a OAB, informando. dizendo que você: "Eu vou iniciar um procedimento de investigação defensiva com base no provimento 188 da OAB. Perfeito. E eu pretendo investigar isso, isso, isso e isso", assim como no mandato. Ele não vai colocar um negócio aleatório, vai dizer o que que ele vai investigar. E para esse feito, eu vou nomear um perito investigador especialista nesse assunto, pode ser médico, pode ser, E ele vai tecnologia. fazer os requerimentos. Ele vai fazer os requerimentos. Eu já nomeio de cara esse perito. E que eu entendi no provimento, o juiz, ele não tem que dizer assim: "Eu defiro ou não defiro". Ele tem que aceitar o advogado, é uma prerrogativa dele, é o Exato. direito dele fazer. Não tem de falar: "Peço deferimento". Não, ele tem que é um comunicado, e ali ele pede que seja oficiado o delegado, seja oficiado o COAF, por exemplo, seja por, eh a perícias técnica, todos os órgãos envolvidos naquele procedimento de que está sendo envolvido aquele caso, E isso serve para todas as áreas, né, para todas professor? as áreas, para E todas para as todos áreas. os momentos, né, porque o provimento ele fala, né, que desde o começo, não precisa necessariamente ser no desenrolar do processo. Você pode começar junto ali com a própria investigação, Sim, né, você pode fazer na nascer a fase do qualquer E momento. aonde e Exatamente. aonde o advogado muitas das vezes não chega, o perito, aquele técnico que é sim. certificado, Uhum. ele ele vai te trazer os elementos para que você trabalhe em cima dessas Eu provas. tenho uma frase que diz o seguinte: "A a negativa ou a ausência de prova é uma prova". Quando você perguntou assim: "Delegado, o Ministério Público, ou quem quer que seja, você fez esse procedimento, investigou isso, verificou e se isso aqui aconteceu de verdade", e a pessoa não responde, porque eles acham que não tem que responder, aquilo para mim é uma prova. Ou um argumento fortíssimo para o advogado e até o juiz e falar: "Olha, eu perguntei, de livre e espontânea vontade, ele não quer responder, então eu queria que o juiz determinasse que ele cumpra essa decisão judicial". Porque com certeza você está perguntando algo que pode provar inocentar teu cliente. Claro, sem Então, contar que é o seguinte, só não para pode falar. concluir, a investigação defensiva, ela ela traz ampla defesa do contraditório, princípio da legalidade, Paridade de armas. paridade de armas, dignidade da pessoa humana e, como havia falado, tudo tem a ver com prerrogativas profissionais, porque o advogado, ele só pode, ter as suas prerrogativas garantida quando ele trabalha de forma na sua excelência, ele abarca tudo. E às vezes, como eu falei, às vezes ele não tem acesso a determinada coisa e o perito fazendo requerimento por obrigação e ordem judicial, Todo filme, ele vai ter acesso, vai poder trabalhar com isso. toda série americana que trata de algum tipo de investigação, seja de criminal ou não, é comum você ver os escritórios trabalhar com esse tipo de Não, é profissional excelente, auxiliando. eu Você sempre sabe que trabalho eles que e falar assim, lá no escritório, então nós também temos, eu estava comentando até com o doutor, nós também temos esse hábito, né, até antes de fazendo análise de viabilidade, contar com os peritos que são certificados para que possam ali embasar junto com a gente o processo. Estava comentando com o doutor, até o veterinário a gente coloca, porque a gente trabalha com animal de grande porte, então tem que ter ali junto alguém que conheça bem o que está falando para até o juiz entender. O que eu acho importante a gente deixar muito claro aqui é que a figura do perito na investigação defensiva, o mesmo do advogado ali, não se confunde com o assistente técnico. Eu acho que isso é muito importante, porque conforme a gente vai falando, mas isso a gente contrata assistente técnico, não, é muito diferente uma coisa da outra.
O assistente técnico é naquele momento que você pede a perícia e você nomeia ou coloca alguém junto para poder acompanhar aquilo. Sim. O perito da investigação defensiva, ele é alguém que você Ele é um coloca caçador no de momento provas. é um caçador de provas, É um Na caçador de exatamente. verdade, provas. o Alguém que trabalha advogado ele vai traçar conjunto. e vai falar: Isso. olha, está acontecendo isso no processo e vocês juntos, o advogado vai falar: olha, eu preciso disso, 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 disso. E a gente precisa É, entender essa importância, porque a gente caminha é junto. porque assim, o assistente técnico, ele é nomeado para acompanhar o trabalho do outro perito que está Uhum. lá nomeado. Até mesmo o perito da parte contrária. Então vai ser feito os quesitos, as respostas, Sim, tudo. implementação. E aí, se você não tiver o seu perito para contestar, para dizer se está certo ou que não está certo, você vai entrar bem nessa daí, E né? até Porque o juiz mesmo não sabe. requerer, exato. O juiz não sabe. É, O juiz tem o expert de confiança dele, né, É. do coisa. Perfeito, mas e a gente precisa entender que tem processos que não vão haver perícias, mas que a figura do perito, não é investigador criminal, investigador criminal não, desculpa, é investigador defensivo, uhum, junto com a figura do advogado, vai conseguir dar um outro conjunto probatório para aquele exato, processo, que pode ser determinante no êxito, Não tenho exato. dúvida disso. entendeu? Então, assim, a gente precisa entender isso. E nós precisamos, eu acho que nos unir É. nesse conhecimento sobre essa Porque situação. se o juiz achar que o trabalho daquele perito, aquele relatório, aquele laudo, qualquer que seja o procedimento que ele fez, apresentar em juízo, aquilo lá, será que isso aqui está certo mesmo? Ele que nomeia um outro perito para confirmar. Claro. Exatamente. Para confirmar, olha, está dizendo aqui que isso aqui não aconteceu. A polícia disse que aconteceu. O que está nos autos, aconteceu ou não aconteceu? É, isso até Sim, mesmo, isso é a busca da verdade real, né. É, a busca da verdade real. busca da verdade real. Nossa, É um princípio que às vezes a as pessoa pessoas esquece, né. as pessoas só ouvem falar isso na faculdade, né, gente. Busca da verdade real, Mas nunca tinha visto esse termo não, porque tem a verdade em real, é só real mesmo. Na verdade, aí que é tá, porque as pessoas acham que só está nas faculdades e nos livros. a gente sempre fala que tem 3 Mas eu gosto de verdades. eu gosto de me aprofundar na situação, quando o meu cliente apresenta aquela situação, e eu gosto de me aprofundar e saber a verdade dos fatos para poder trabalhar em cima. Então, o perito ele vem de bom tom para que eu possa exercer o meu trabalho na plenitude em detrimento daquele cliente. É, e tem um outro fator que é muito interessante se falar, é que existe o fator mídia, e a mídia condena, viu. Ah, o Atualmente tem. Se você não tiver na sua defesa, que nem eu falo aí, né, eu sou muito fã do doutor Aurí Lopes Júnior, é Júnior, né, Aurí Lopes Júnior, eu não sei, ele deve ter uma equipe muito boa, deve ter muitos peritos lá, e ele é muito bom, né. mas eu não Ele é um sei, eu tenho advogado assim minhas excelente. dúvidas, assim, se ele, realmente está fazendo uma perícia investigativa defensiva como tem que ser feita, separando a advocacia, que é a advocacia investigativa, né, Uhum. Uhum, a investigação defensiva uhum, e a perícia investigativa defensiva, são coisas complementares. Eu falo que a advocacia defensiva, a investigação defensiva, ele é o direito do advogado de investigar, perfeito. mas ele precisa coletar provas técnicas ali para complementar essa investigação defensiva. Ok. E eu não sei, não tenho certeza, eu tenho aqui uma pulguinha atrás da orelha, que o doutor Auri, não sei se ele está usando isso direito, porque eu fico pensando o seguinte, no caso da nossa, estou falando que eu escuto na mídia, eu não tive acesso aos autos, porque os autos é segredo de justiça. Mas o que vazou na mídia, pelo menos foi isso que o nosso secretário de Justiça falou na Uhum. entrevista, disse que encontrou um papel, esse papel foi jogado no esgoto, aí esse papel, 8 meses analisando no laboratório, conseguiu recuperar o papel inteiro, ficou tudo bonitinho lá. Aí isso aí foi o que deu origem a Uhum. toda o processo. Pelo menos foi isso que ele falou. Não sei se é isso que está nos autos. Acredito até que tenha mais coisa do que isso, mas pelo menos eu estou com isso na minha cabeça. Eu fico pensando, como é que se faz a cadeia de custódia desse papel? Entrou dentro da rede de esgoto de um presídio. Como é que se É. pautou isso aí? Como é que se fez essa coleta? Como é que isso aí aconteceu? Como é que isso aqui foi guardado, esse papel, dentro de um cofre? Não pode ter sido trocado? Eu não sei nada disso.
Estou aqui, ó, dando pequenas dicas aí para o doutor. Quem sou eu, né? Mas eu falo você, a gente se leva muito pelo que a mídia É. fala, e hoje a gente tem uma situação muito, hã, perigosa na mídia, que a gente percebe que grandes emissoras, eles fazem um vídeo em IA, né, com uma reconstituição Uhum. de fatos, né, de fatos, né, tendenciosos, né, Sim. vistos só de um lado, sem O ouvir objetivo, eles tomaram eu percebo o seguinte, que O que dá a mais mídia, notícia, eu percebo, o não, que eu do percebo assim, que a mídia, né? o que que ela faz? O que dá mais notícia. Nosso objetivo aqui é provar que essa pessoa é culpada. é, e aí o que Então nós acontece vamos fazer uma narrativa, vamos isso, fazer a tecnologia, exato. o tempo, a pessoa andando assim, que de tal forma que essa narrativa vai ser provada por aquele negócio. E aí eu vejo por isso é importante a investigação defensiva, eu acho que a investigação defensiva, ela vai a partir daí, porque quando a gente exige também da mídia a reparação disso. Sim. Porque é o seguinte, se você deu a possibilidade, por exemplo, assim, de se utilizar esse tipo de narrativa constituída Eu pelo Ministério Público, você tem que dar da defesa também, da mesma paridade sim, de armas. nós temos aqui no Brasil aquele caso da escola de base, acho que todo Escola aluno base, de direito criminal estudou esse caso. Que aquilo tudo ali, na minha opinião, é aberração da natureza, o quanto que uma rede de televisão pode acabar com a vida de uma É pessoa. verdade. Na minha opinião, você tá nada contra a pessoa, tal, mas eu penso o seguinte: aquele repórter da Rede Globo, Valmir Salado, deveria ter sido preso pelo que ele fez com aquela escola de base. Ele ficou mês batendo naquilo lá, colocou a população inteira contra os donos daquela escola, e depois se provou no final que eles não tinham culpa nenhuma, Nenhuma. gente. Então, por isso que eu falo, Isso é que uma no coisa no assim, só que final da investigação, teve uma pessoas pessoa que só inocente. depois de 20 anos que foi pro a gente tinha até morrido já, não teve nem Teve reparação pessoa de que pôs nada. fim à própria vida por conta disso, Teve, entendeu. Então, assim, a gente teve. percebe o quanto Muito uma grave, né? narrativa Eu acho pode aquilo ali, influenciar. eu acho que você não sei, acho na sua faculdade de direito mas a parte de criminologia, acho que esse caso em algum momento é É, abordado. abordado. Não só esse, como o caso teve uma mulher que teve a identidade, né, em tese, divulgada nas mídias sociais, tal, e ela foi linchada pela população, né, e no final provou-se que não era ela a pessoa. Então a gente Uhum. percebe que, assim, a mídia ela é ótima, eu acho que é importante para dar, obviamente, subsídios para a sociedade, fazer Trazer e trazer informação, informações, e para que a sociedade forme a sua opinião própria, que eu acho que é esse o desvirtuamento que a gente tem. A mídia está ali para informar, e cada exato. um que assuma a sua própria opinião sobre o assunto, e não para tendenciar. Então, quando a gente tem vídeos de IA reconstituindo crimes, quando a gente tem narrativa sendo feita com relação a isso, a ponto da gente induzir toda uma sociedade a não enxergar que existe o contraditório e a ampla defesa, nós acabamos, por óbvio, né, prejudicando todo, inclusive todo o trabalho do advogado e as prerrogativas profissionais que esse advogado tem. Eu vejo muito delegado dando entrevista na televisão, julgando, Sim, condenando, que não é o papel dele. O papel dele é apurar os fatos, exatamente. formar um inquérito, fazer um relatório do que ele encontrou nessa apuração dele e entregar na mão do judiciário, para que o judiciário, com todo o seu mecanismo, decida. Mas você vê que muitas É, delegado do Ministério Público. entrevistas de delegados é ele julgando É. Quem tem a que julgar é pessoa. juiz, né. É, por mais que eu sei que isso realmente Quem é tem que é deflagrar ou tentador, Sim, não, lógico. é tentador você estar ali, é que tem coisa realmente que não dá para você passar pano, né, mas eu acho que tem que tomar um certo cuidado a produzir essa coisa. A pessoa está num canhão ali, que é um veículo de comunicação, Você e o quer que ver ele uma fala situação que é muito comum acontecer, e que é uma violação crassa às prerrogativas do advogado? Pode ver nas grandes operações que acontecem, tal, que às vezes o delegado vai dar entrevista, sempre se fala o nome só do advogado que estava ali, né, dos outros alvos não fala, mas do advogado fala, é, né. Isso é uma violação, não pode acontecer isso. É é. porque todo mundo que está ali, ele é um alvo e não tem que ser conhecido. Então, assim, mas, aí a comissão ela precisa agir
também com relação a isso. Peraí, me explica de novo aí, quer dizer que, dar esse exemplo melhor, eu O achei que acontece? Pode ver que algumas operações, certo. né, tem vários alvos. Você citou aí do Nelson Williams, tal, tem várias operações que acontecem que tem vários alvos, Que são várias pessoas. muita gente nesse caso aí. Enfim, então, Você fala que é publicidade só só do do nome do Nelson. advogado. Por exemplo, só do Nelson, ou só da fulana de tal, ou só da ciclano. Ou seja, Então, só daquilo que vem de notícia. Exatamente. Mas aí quem que deu essa notícia? A própria autoridade. Isso é uma violação crassa Às vezes da a Constituição. autoridade, a mídia sabe, as pessoas sabem, a população sabe, o cidadão sabe, mas o Mas advogado não sabe, não é. tem acesso aos atos para poder defender aquele cliente que foi objeto da busca e apreensão. Isso é uma violação gravíssima das Gravíssima. prerrogativas. É mesmo? Sim. Exato. Lá no STF, o pessoal tem esse negócio aí de quebrar as prerrogativas no STF. Olha, quando tem, nós agimos. Por isso que a comissão de prerrogativas ela é constituída. Porque Eu sempre falo que esses inquéritos aí, até hoje eu não tive acesso aos autos. O cara já foi condenado, preso, e até hoje a pessoa não teve acesso aos autos. então, E o que é que a OAB pode fazer numa a função, situação? então, a função da comissão de prerrogativas é essa: é lutar pelo advogado que está sendo violado no seu exercício profissional, exemplo, falta de acesso aos autos, e se utilizar da lei, dos instrumentos legais, para que ele tenha acesso, para que ele possa advogar para o cliente dele. Às vezes as pessoas confundem a Doutora, figura do advogado com o cliente. eu tenho uma dúvida assim, talvez você vai poder me esclarecer essa dúvida. Vai lá, hein? É muito comum, E você olha lá, dá até um frio na É espinha, tudo né, Roberto? polêmica daí, É. né? é muito comum Olha lá. a gente apresentar um trabalho, uma manifestação policial num inquérito sigiloso. E na segunda-feira, você apresenta na cena, na segunda-feira está no jornal. Pois é. Página do laudo, fotografia, tudo. Aí eu pergunto assim, certas coisas assim, quando isso acontece, isso é uma quebra de prerrogativa de alguma coisa? Claro que é. Se é sigiloso, por que está dando publicidade? É porque toda hora fala assim, o Intercept vazou, tal veículo vazou, aí tem todo uma- mundo vaza, Tem aqui que ter uma investigação é também o pra- vazamento total nesse país. Tudo Então, que acontece aqui então. agora vaza. Foi esse exemplo clássico que eu falei, que o advogado, a autoridade vai dar entrevista na mídia, todo mundo sabe, a população, o Brasil, o país sabe, o mundo sabe, menos o advogado daquela pessoa que está sendo ali massacrada naquele momento. Ele não tem acesso aos autos para defender o cliente, saber o que está acontecendo, e muitas das vezes o que estão falando ali não procede com a conduta do cliente, e ele precisa, como profissional, Entendeu o que aconteceu, né? exato, para poder trabalhar em cima disso, seja na investigação defensiva, para abarcar e provar que aquela pessoa que está sendo condenada realmente não é condenada pela população, pela mídia, por tudo, não fez. E Eu aí? acho importante a gente pontuar, até nos casos que você mesmo colocou aqui, professor, com relação, né, mas a pessoa não está tendo acesso, seja em qual for a instância. A comissão de prerrogativas ela vai trabalhar, mas o advogado tem que acionar. A gente não tem Exato. bola de cristal, Sim. né? Então, assim, quando é que a comissão de prerrogativas ela vai atuar? Quando ela é instada a fazer isso. Então, assim, o advogado está tendo algum problema, ele tem que ligar. A Silvana já passou. Entenda, pessoal, que isso é no estado de São Paulo. Você tem que ser tá? provocado. Você tem que ser provocado. Está tendo algum problema? Passa. Em Tipo vez de assim, fazer a live. Se você está assistindo a televisão, vê um advogado com problema, você vai atrás dele, ele tem que te Não, procurar. Ele tem que procurar. Por Tem que quê? procurar. Às vezes, o advogado, naquele momento, ele aciona o plantão para resolver a situação ali na hora. Aí nós, como comissão de prerrogativas, vamos intervir. Só que existe uma segunda etapa disso. A segunda etapa é o instrumento da assistência para o advogado no seu exercício profissional. Então, se ele foi violado, e ele tem que formalizar, ele tem que falar, olha, eu quero que a comissão de prerrogativas ingresse na assistência desse inquérito, desse processo, porque está sendo violado meu direito em XYZ. Se tem dúvida do que escrever, está lá no Porque site da às Escola vezes Principal o de Prerrogativas. advogado, ele resolveu o problema ali na hora, acaba não formalizando Fala. e fala que não quer formalizar. E se ele não quer formalizar, Tá tudo bem. É um exercício dele. Doutora, eu estou vendo aí, por que que...
A instituição é. Eu estou vendo aqui o seguinte, que a gente tem aqui um tema muito relevante para a advocacia no Brasil. Muito. Não é pouco, não, é muito. Sim. Estou falando muito de muito mesmo. Mas realmente o advogado ele não sabe nem muito pouco, não vou dizer que ele não sabe, estou até sem presunção aqui, mas é o que eu vejo. A minha sensação no que eu converso com os advogados é que eles conhecem muito pouco dos seus próprios direitos enquanto advogado. Ou ao menos eles têm receio de sofrer invertida dos magistrados, delegados. E eu entendo que até esse negócio do provimento 188, que ele foi criado também até para proteger o direito do advogado de investigar, porque amanhã pode ser um delegado, ó, que estão desbilhotando aqui nesse Exato. inquérito. Você está coagindo testemunha. Aí ele fala assim, eu vou te dar voz de prisão, porque você está obstruindo a investigação policial. E ele usando o provimento, informando as autoridades que ele está fazendo a investigação dele, o delegado não pode fazer absolutamente nada. Eu estou dando o meu direito aqui, o juiz está sabendo, e ele sabe também, porque se ele está no processo, a decisão do juiz vai chegar para ele também. Então, de qualquer forma, isso é um salvo-conduto, Sim. é uma autorização para ele fazer o trabalho dele da forma Claro. correta, Sim. não Claro. é isso? Mas será que todos os advogados sabem disso? Eu acho que não. Então aqui tem até aqui no meu roteiro, que as minhas colocaram para mim, que fala aqui do futuro da advocacia, né. Você acha que o futuro da advocacia passa por advogado conhecer melhor as prerrogativas dele? Com toda certeza, com toda certeza. Eu acho o seguinte, nós temos um estatuto que ele é novo, né, até de 1994. É. E que as pessoas, elas não têm todo o conhecimento adequado sobre isso. Detalhe, Ela só vai conhecer quando ela é Quando ela violada. é violada. detalhe, eu Isso é muito ruim. sempre enfatizo isso. O estatuto da OAB é o único estatuto de classe que é uma lei É uma lei federal. federal, É uma perfeito. lei federal, é o único no Brasil que é uma lei federal, e essa questão dos provimentos é um braço estendido desse estatuto. Exato. Então ele é como se fosse uma lei federal também, porque o provimento o juiz quando ele lê Ele é um complemento, né, que do que o todas artigo todas determina. as vezes que eu convenci um advogado a nomear pelo provimento 188, o advogado não sabe se vai dar certo, ele fica assim com aquela dúvida. Só que bate lá no juiz, o juiz não é besta, ele vai lá, que esse provimento, ele vai ler o provimento. Mas por Aí i está dizendo aqui, aí ele termina tendo que deferir Endossar. um negócio que ele nem precisava deferir, mas então, por isso que o artigo 7º, ele tem os seus 21 incisos, e dentro do provimento, que o provimento é um complemento. Então, professor, cadê meu celular? Ah, tá carregando. Professor, puxa aí, quem sabe faz ao vivo, tá? opa, Por gentileza, puxa o artigo 7º, por Vai. gentileza. do quê? Da lei Da lei 8.906. 8906 de 94. Enquanto puxa, eu acho que é importante a gente pensar que é o seguinte, Lei Por- 89, 8.906 de 1994. Por que a advocacia ela tem um estatuto 8.906. próprio? Do estatuto, né? Isso, Exato. porque a gente passou por tanta coisa, desde a instituição Desde ensino- do 1800 ensinamento dos ensinos jurídicos no 29. Brasil, né, que o óbvio precisou ser dito na Constituição, que o advogado é indispensável à administração da justiça, no artigo 133. Então, e depois disso, não bastou a gente ser indispensável, estar na Constituição, que é a única profissão que está na Constituição, né, como sendo indispensável à administração da justiça. Não bastou isso. A gente teve ainda que, por conta de tantas violações que sofremos, que não são as nossas violações, são violações do jurisdicionado, da pessoa que depende da justiça. Ah, o São artigo tantas, 7, né? isso, são tantas as violações que obrigou-se a ter Verifica o inciso uma segundo. lei federal, que é Inciso 8.907 de segundo. 94. E depois, obviamente, tiveram outras leis que complementam também, como, por exemplo, da Júlia Matos, que instituiu as prerrogativas das Você mulheres fala de advogadas. inviolabilidade? Oi? Inviolabilidade? Inviolabilidade do isso. escritório. Quer ler aqui? Fica à vontade. Então, o professor estava falando exatamente, do advogado ser conhecedor. É. O advogado, ele tem que não só conhecer a sua esfera de atuação, porque o advogado ele tem que ser bom naquilo que ele faz. Mas, principalmente, das prerrogativas profissionais, porque é ela que te dá a base legal para você advogar.
falando bem de forma simples, né, para que todos possam entender, que o próprio advogado ele precisa, é uma obrigação do profissional ser o melhor, fazer a diferença, chegar aonde o que os comuns não chegam, entende? Ele precisa buscar conhecimento. Até o final da vida dele, ele vai buscar conhecimento, até na eternidade ele vai estar lendo o livro lá, Vadimeco. Tô É. brincando, gente. Mas, em tese, tem que ser dessa forma. E as prerrogativas é de suma importância. Pagou Professor, aí? eu falo tanto que aqui fechou um pouquinho Não, mas... a tela. Você percebe que a gente é apaixonada por prerrogativas profissionais, né? Ah, eu também sou. Quando a É gente porque nós fala- vivemos isso no a dia a gente dia, vive né, no dia a Roberta? dia, vive. A gente socorre muito advogado todo santo dia, né? Então, E olha, eu vou te falar, é uma escola de vida com missão de prerrogativas. Eu faço um convite, toda advogada, entre na comissão de prerrogativas, você vai ver a experiência que o dinheiro não compra. Não compra. leia, senão você vai É. fechar de novo. Fala logo aí. Ó, o artigo 7º da Lei 8906 de 94, em seu inciso 1º, ele diz o seguinte: exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Ele tem que Uhum. exercer com liberdade, amplitude. Inciso 2º, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Então, aí que entra a investigação defensiva, porque uma coisa linka a outra, o provimento linka justamente com incisos do artigo 7º. Sei. O E acesso que a gente tem a todo lugar, né? isso vai de encontro, exato, que o professor estava falando. Que o provimento, ele dá, Um braço estendido. exato, com a lei federal. A lei federal. E dentro da lei federal, existem 4 incisos que foram criminalizados. Foi inserido na lei de abuso de autoridade e em seu artigo 7º-B, que é o inciso 2º, 3º, 4º e 5º. Uhum. Caso não seja cumprido esses incisos, aí a Liga para a instituição, doutora Silvana. na Mas mesma hora, então, e se formalizar, a instituição toma todas as providências é importante a necessárias. gente entender que isso, que Que no bom abuso da que- autoridade nem tudo entra. Isso aqui seria bom se todas as profissões tivessem uma comissão de prerrogativa assim. Sim, é atuante. Deve ter, mas não é atuante igual a de vocês. Não, por isso que a gente fala que nós somos a comissão de frente da OAB, porque na hora que o advogado precisa, quem está lá é a comissão de prerrogativas. Quem está lá ajudando, quem está lá auxiliando, dando todo o suporte, apoio, porque onde começa o suporte? Começa no acolhimento do advogado que está passando pela Uhum. violação. É o que eu vejo de vídeo de advogado na internet reclamando que foi desrespeitado, que não sei isso, que não me deram direito aí, estão falando isso, não sei o quê. Toda hora eu escuto isso aí. Eu sigo muitos advogados, Mas, ó, o algoritmo me manda muito advogado. existem os pós e os contras. Eu acredito que, como existem autoridades violadoras, é que nós estamos tocando no ponto da violação em si. Então, é óbvio que a gente só vai falar de autoridade que viola. Certo. Mas existem as autoridades Que que não veio do berço da advocacia, que às vezes não veio do berço, mas que é técnica, tem conhecimento das prerrogativas do advogado e respeita essas prerrogativas. E isso também é bacana de se falar. Entendi. Tem os dois lados. E o que eu acho que é importante a gente pontuar é o seguinte, como a gente sempre está falando, conhecimento é de extrema importância. O Sim, advogado sempre. Aí eu bato na tecla. conhece suas prerrogativas, ele vai atuar de outra forma e vai ser muito mais respeitado. Mais confiante, né? Claro. Sim, com certeza. Ó, o artigo 6º, ele fala que não existe hierarquia, o artigo 6º da Lei 8906 de 94. Ele diz que não existe hierarquia entre advogado, promotor e juiz, que todos estão no mesmo patamar de igualdade e que todos devem se respeitar. Tem que ter urbanidade e respeito. Todos são operadores da lei. Exato, mas o ponto aí é que fala do respeito. Do respeito entre os operadores do direito. Que aí, que há violação ou não
de repente, dentro daquele embate, seja em audiência, seja na esfera administrativa, delegacia, unidade prisional, enfim. Uhum. Isso não precisaria estar prescrito em lei, porque É a educação ela vem de berço. ela é Não, ela óbvio é que ela é precisa uma ser Mas o óbvio civilização. e aí muitas das vezes, só para concluir, professor, tem juiz que grita com o advogado. Já peguei caso no Ah, plantão já vi de de tudo. juiz gritando, mas gritava, chamava a polícia militar, e o advogado: "Doutora, a senhora está ouvindo?" Eu falava: "Coloca no viva voz". Aí a juíza: "Que eu tenho a ver com a OAB?" Falava assim. Uhum. Aí eu sou italiana, né, eu Hum. falo alto mesmo, não preciso nem de microfone, gente, o negócio é assim mesmo, é um megafone aqui nessas cordas vocais. Tô com medo de E você, aí viu? e aí eu falava: "Nossa, que bonito, uma magistrada, não, perdendo o controle, que coisa feia". O Alomã, que é a lei que regulamenta o exercício dos magistrados, em seu artigo 35, parágrafo, artigo 35, inciso 4º, parágrafo único, Eita. ele determina que que o magistrado, ele tem que agir com urbanidade, respeito com os advogados, Ministério Público, com o cidadão. Então, a própria lei regulamenta. Eu falava: "Nossa, que bonito, não, senhora violando a lei que regulamenta o seu exercício profissional, né, Uhum. doutora magistrada, que coisa feia. Vamos acalmar os ânimos, vamos resolver a situação, porque se não resolver eu vou mandar alguém até aí, e aí nós vamos resolver, e se não resolver vai Eita! todo mundo para o papel". É isso que Rapaz, quer? ô, É ainda bem importante que eu Que sou não, tua né? amiga, hein, Silvana? acho que é importante a gente colocar deixar aqui para o pessoal também, que você falou que tem muito amigo advogado e muito advogado a gente sabe que Sim. segue vocês também. A gente vai deixar aqui também um canal direto com prerrogativas, tá? Vai estar aqui embaixo também o site. É só entrar lá em comissão de prerrogativas e aí, e fazer o seu pedido de representação, ou pedido de desagravo, ou pedido de assistência. A partir do momento que você dá o conhecimento para a comissão de prerrogativas, a comissão de prerrogativas vai agir por você. E se o advogado não sabe direito como pedir, como fazê-lo, entra no site da Escola de Prerrogativas, que a gente também vai deixar aqui embaixo, tá? Para que vocês possam também ter todo o conhecimento. A gente tem uma aba lá de documentos, que a gente deixa todo tipo de modelo para o advogado ter amparo, Nossa, viu? só Então, para assim, facilitar, né? é para Que facilitar, maravilha. é para facilitar. E hoje também com a IA também fica tudo mais fácil. É que às vezes a IA cria algumas coisas, e é isso a gente precisa também ter. Inovação, né? Ela começa a Aquele criar, que prompt injection, né? hoje a É. IA saiu do controle, O que eu né? falo assim, Ah, o que com eu falo certeza. assim, que a inteligência artificial não substitui a inteligência mental. Não mesmo. Não, ela veio para Eu sempre auxiliar brinco o apenas, seguinte, né? se a gente não sabe fazer uma petição na unha, não adianta você achar que a IA vai salvar você, que não salva. Bom, Professor, olha eu. Gente, eu falo demais. eita, Vamos fazer uma vigília aqui nesse podcast, gente. Ó, O próximo já mas está na porta ali. só esse exemplo da juíza, há pouco tempo teve uma magistrada no Espírito Santo que ofendeu a Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo, isso viralizou, e a presidente do Espírito Santo, nossa, com muita firmeza, sou fã, viu? Sou fã, né? Com muita firmeza, rebateu aquela desembargadora no nível, não precisou gritar, não precisou nada. E é isso que devemos ser, né? O advogado ele tem que fazer a sua parte, tem que ter urbanidade e respeito e não pode perder a linha naquele momento que os ânimos estão acirrados. Segura, segura para não virar contra você e seja firme. Tenha conhecimento das suas prerrogativas profissionais e caso isso não resolva, pode contatar a comissão de prerrogativas que nós vamos ampará-los. É isso. e falei, né, que aqui ia dar e aqui o negócio ia, ela fica ali, ó. É, Quem encontrar ela, assim, só falando para mim aqui, ó, são os demônios aqui na minha vida. Deixa eu te falar aqui uma coisa aqui. Aí, então, chegamos aqui ao final, viu, Silvana, Dona Roberta. Olha, aula. Vocês deram aula aqui hoje. Acho que os advogados aqui estão muito felizes de saber que a OAB tem pessoas assim como vocês e tem essa postura de ter essa comissão das prerrogativas, a escola de prerrogativas, que o advogado tem que procurar a escola sempre, procurar a ASP também, todas as entidades que podem se juntar e, contudo, promover melhor o direito do advogado em exercer na plenitude a sua profissão. Eu acho que esse é o
principal recado que a gente pode dar aqui para a comunidade que está nos assistindo? Professor, eu gostaria sim de agradecer a cada assessor, a cada membro da comissão de prerrogativas que se debruça para defender o advogado da melhor forma possível no seu exercício profissional, começando pela nossa presidente, doutora Cláudia Bernasconi, nosso vice-presidente, doutor Gustavo Medeiros, que tem conduzido a comissão com muita excelência e, e que tem esse grupo coeso. Como eu havia falado, não importa se é em Presidente Prudente, se é Ribeirão Preto, Rio Preto, se é aqui na capital ou no litoral. Nós, como comissão de prerrogativas, somos um só, somos um corpo. Então, eu queria deixar meus agradecimentos para esses representantes, para esses assessores, que não importa a hora e o dia, se está fazendo sol, chuva, se é de madrugada ou não, eles estão ali para amparar o advogado. Ó, obrigado, viu, Suzane? Quando você for na casa de algum famoso aí de novo, seu advogado famoso, tu vem aqui contar, viu? O professor louco para saber, gente. Doutora Roberta, Eu muito quero obrigado. agradecer o espaço aqui, que você abriu essas portas para nós. Foi uma honra participar do podcast, que venham próximos. E a Escola de Prerrogativas está aberta a todos, né, a advogados, a peritos, a juízes, a delegados. Quem quiser conhecer as prerrogativas do advogado, a gente está lá para mostrar que todos fazemos parte de uma grande família forense, que a gente precisa se respeitar e atuar em conjunto, que a sociedade só tem a ganhar. Pois é, eu que agradeço mais uma vez, e esse foi mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. Siga aí nossas redes sociais, aperta aquele botãozinho, o sininho lá, tudo que a menina fala para falar aqui, que eu esqueço tudo, mas é isso aí, vocês sabem fazer. Então, conto com vocês no próximo episódio.